Ângelo, sua bênção. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Tribuna, viu? Obrigado mais uma vez. Olha, nós estávamos querendo já agendar uma entrevista com o senhor e o tema de hoje é um tema muito importante para reflexão na sociedade brasileira. Corrupção e ética na sociedade brasileira. Ângelo, como que o senhor tem visto essas últimas notícias, essa efervescência toda que estamos acompanhando o país? Com perplexidade, naturalmente. Acredito que, como muitos brasileiros, vendo com preocupação esse quadro de corrupção, de falta de ética na vida pública. Porém, para dizer a verdade, está aparecendo algo que já vinha de mais tempo e, portanto, ao mesmo tempo que isso nos assusta, ao vermos aquilo que estava aí, devo dizer que olho com esperança que quando se começa a olhar com seriedade o problema, então é possível a gente também ver os caminhos de superação. Pior, se varre tudo debaixo do tapete, faz de conta que não existe e continua a corrupção. Verdade. Aliás, o senhor já afirmou em entrevistas recentes que a corrupção é um tumor dentro da sociedade. Qual que seria a cura, então, para essa doença que aflige assim, uma parcela muito grande da nossa sociedade? A corrupção é um mal moral, né, que atinge realmente a consciência deturpada no julgamento, na decisão, enfim, em relação às questões de justiça, de honestidade. Então, a corrupção mora dentro das pessoas. Né? E, como Jesus disse, né, dentro está podre, né? Só pode sair coisa podre. Né? E, portanto, ações corruptas por toda parte são um sinal de que há dentro da sociedade, da cultura, não vamos falar da sociedade de maneira abstrata, mas é da nossa cultura. Existem situações e questões que não estão bem. E dentro do sistema político, porque de fato a corrupção está aparecendo muito na administração pública. Porém, não é só na administração pública, né? Existe uma tolerância bastante grande em relação à corrupção nas relações humanas aqui no Brasil. Como já se disse tantas vezes, na medida em que a gente deixa de recolher o imposto devidamente, ou corrompe um policial para não multar a gente, ou dá um jeitinho para não pagar o imposto, ou compra um material contrabandeado e assim por diante. A gente está também fazendo o jogo da corrupção. Quer dizer, as pequenas coisas que formam, na verdade, a grande corrupção, não é isso? Exatamente. Uma vai dando base para a outra até os grandes fatos de corrupção que se conseguem justificar muitas vezes, né? E se fica com a consciência tranquila quando se está de tal maneira habituado à desonestidade que não se consegue mais ver mal nisso. Agora, qual é o papel da igreja nesse sentido? Porque nós vemos também que a igreja tem exercido um papel muito importante, não só de orientar, eu diria, mas também de trazer um pouco mais de calma para essa situação tão grande, claro, orientando as pessoas do que pode ser feito e deve ser feito e também acalmando um pouco esses ânimos muito aflorados que causam na sociedade assim uma tribulação muito grande. Qual que é o papel da igreja, na sua visão, hoje, nesse cenário que estamos vivendo, Ângelo? Bem, o nosso papel como igreja, eu acho que é atuar em várias frentes. Primeiramente, recordando os princípios morais. O nosso papel, através daquilo que é nossa ação evangelizadora, é recordar os mandamentos de Deus, né? Recordar os princípios morais, recordar aquilo que conforme o bem ou não é conforme o bem. Então, é formar as consciências. Esse é o primeiro papel, portanto, um papel educador para a sociedade. E eu acho que nós precisamos dizer muito claramente o que é bem e o que é mal, porque hoje se relativizou tudo, né? E dizer que existe o bem objetivo e existe o mal objetivo, né? Que tudo se deixa hoje na conta do pode, depende, né?
Eu acho que existe o bem, existe o mal. Isso se deve dizer. Existe ação boa, existe ação má, né? E, portanto, é preciso dizer que roubar é mal, é um mal, né? Roubar é feio. Roubar é fruto de uma distorção do caráter, né? A gente xingar alguém de ladrão não deveria deixar ninguém indiferente, mas ou é uma ofensa, ou de fato, está mostrando o lado vergonhoso da personalidade, né? É um mau caráter, é um cidadão antissocial, quem faz roubo, quem promove corrupção. Então, a gente não está só falando do pequeno ladrão, né? Mas a gente está falando também de quem desvia bens públicos e patrimônio público, dinheiro público, das suas finalidades verdadeiras. Então, isso sim, são sinais de desvios de conduta, de personalidade, de caráter. Isso é feio, né? Isso envergonha, né? Precisaria ter vergonha na cara de novo. Essas coisas a gente precisa recordar e dizer com todas as letras, para começar a colocar de novo balizas nos comportamentos. E, portanto, o papel da igreja também é educador em todas as fases da vida, desde a criança que deve ser educada, portanto, chamar a atenção dos educadores, dos pais, que se coloquem balizas, valores, referências do sim, do não na educação das pessoas. Mas, por outro lado, a igreja deve também denunciar no grande público aquilo que são os fatos de desonestidade, de corrupção moral, né? E a corrupção moral não é só do dinheiro que se rouba, mas a corrupção moral vai também pelos costumes, quando se corrompe aquilo que é, digamos, a reta conduta, o reto relacionamento. Nós tivemos aí um fato muito triste, né, de uma exposição esses dias em Porto Alegre, colocando como arte, cultura, aquilo que são aberrações de comportamentos sociais e de apelações, inclusive de ofensas muito graves, seja a religião, mas contra a dignidade da pessoa, colocando isso como arte, ainda financiado com dinheiro público através da Lei Rouanet. Ora, isso é corrupção também, corrupção da moral pública, de corrupção dos valores, das referências que devem conduzir as pessoas com um reto juízo. É bem, é mal, não fica bem, não fica mal, né? De modo que o trabalho todo também é nesta linha da, digamos, que nós chamamos de evangelização na igreja, mas socialmente é um papel de educação. Entendi. No caso, por exemplo, a gente viu também recentemente muitas igrejas sendo violados os sacrários, até as peças artísticas também nós vimos isso. Recentemente teve até uma manifestação dentro da catedral a respeito disso, falando sobre a preservação do bem como um patrimônio cultural também. O senhor vê também essa ação que estamos vivendo hoje no país refletindo nessas ações que vemos? Bem, eu acho que fatos que ocorreram nas igrejas, às vezes até de profanação, sim, eu tenho tido notícias de algumas igrejas também aqui em São Paulo, de profanação, de arrombamento do sacrário, de roubo inclusive de teca, né, que seria o recipiente que guarda as hóstias no sacrário. Eu entendo que ali pode ter duas explicações. De um lado, é alguém que está procurando algum objeto de um certo valor para vender, para comprar a próxima dose de droga, né? Isso pode ser por aí. Por outro lado, tem havido quebra de imagens e assim por diante. Entendo que isso pode ser por alguma exacerbação de fanatismo religioso, de preconceito religioso. É uma forma de corrupção também quando se perde o reto senso das coisas, do respeito, e se começa a trabalhar ou se começa a comportar de maneira desequilibrada e desajuizada em relação aos outros, não respeitando e, portanto, também cometendo ações de discriminação religiosa. É uma forma de comportamentos corruptos também. Qual seria a mensagem que o senhor poderia passar, já que estamos aqui com uma grande audiência nessa noite, para a família brasileira que hoje está nos acompanhando, uma mensagem de esperança para todos nós aqui nesse finalzinho já de ano de 2017, Dom Odilo? Na verdade, ainda falta um pouco. Falta um pouquinho, né? Temos ainda uns meses bons para viver esse ano, mas eu diria para as famílias brasileiras, né, que aquilo que nós podemos fazer, devemos fazer.
se nós não podemos resolver as coisas em Brasília, né? E a gente fala para os pais que tem as crianças para educar, que tem o dia a dia da vida para cuidar e assim por diante. Porém, temos o nosso pedaço de Brasil para cuidar, que de repente é a família, é o nosso espaço social, é o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de educação, o nosso ambiente de bairro. Vamos cuidar bem disso e, sobretudo, cuidar bem das pessoas, a educação das pessoas, dos filhos. Quem educa está semeando para o amanhã ser melhor, né? Por outro lado, é claro, as pessoas muitas vezes precisam também abrir a boca, né? E não engolir tudo e claramente mostrar também a sua posição. Mostrar a sua posição sem violência, sem ofensa, evidentemente, precisa mostrar as suas convicções. Então, acho que isso deve fazer parte também, mostrar as suas convicções, porque a maioria dos brasileiros está quieta, talvez perplexa, está aí querendo ver o que vai acontecer. Eu acho que devem tomar parte na discussão, nas reflexões que se fazem. E, por outro lado, não esperar que toda a salvação venha de Brasília, né? O risco agora é a gente olhar para o ano que vem e começar a dizer, bom, ano que vem vamos dar um jeito. As eleições de 2018 vamos dar um jeito. E a gente espera, né, magicamente a solução, um salvador da pátria que vai resolver isso tudo, né? Eu acho que isso pode ser até perigoso, né? Eu acho que é com a participação mais concreta e ativa na vida da sociedade, concretamente no seu lugar, e depois também manifestando-se em relação às grandes questões junto aos seus parlamentares, políticos, deputados, localmente com os vereadores, para aquilo que se precisa fazer. Quer dizer, fazer as alterações a partir do seu ambiente e depois, claro, futuramente, num âmbito maior, não é isso? Então, a esperança, ela está presente onde se começa a semear coisa boa, coisa verdadeira, coisa digna, se começa a não concordar com a desonestidade. Aí nós estamos semeando, estamos preparando para um futuro melhor. Nondilo, posso pedir uma bênção nesse finalzinho do nosso bate-papo? Com certeza. Então, por favor, para a nossa audiência que agora está nos acompanhando em todo o Brasil. Pois não, e nós estamos na preparação da festa de Nossa Senhora Aparecida, né? Daqui a um mês, daqui a um mês já celebramos o tricentenário de Nossa Senhora Aparecida. Então, que Nossa Senhora Aparecida interceda por todos nós nesse Brasil grande e que ela, como mãe, nos ensine sempre de novo aquilo que as mães ensinam. As mães não ensinam coisa ruim para os filhos, né? Muito menos a mãe de Jesus. Pois é. Ela só nos ensina coisa boa e o que ela nos ensina é sempre isso. Façam tudo o que Jesus vos disser. Verdade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Cardeal, é sempre um prazer muito grande recebê-lo. Volte sempre ao nosso programa, tá? Pois já estou fazendo o convite no ar, que assim o senhor não tem escapatória, tá bom? É só agendar. Tá certo. Olha, eu quero agradecer ao Nondilo, porque ele abriu a agenda na minha frente e falou, vamos marcar um dia agora, né, Nondilo? Então, o senhor é muito carinhoso conosco e com a Rede Vida. Muito obrigado, viu? Bom programa. Muito obrigado.